Oi, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar a seção 1.6, funções inversas e logaritmos. Eu vou começar definindo o que é um logaritmo. Dados dois números reais, a e x, tais que a é maior do que zero e diferente de 1, e x é maior do que zero, o único número real tal que a elevado a y é igual a x, é denominado logaritmo de x na base a. E nós vamos indicá-lo por log índice a de x, ou também por log índice a com x entre parênteses. Assim, log de x na base a é igual a y, c e somente c, a elevado a y, é igual a x. Ou seja, se log de x na base a é igual a y, então a elevado a y é igual a x. E se a elevado a y é igual a x, então log de x na base a é igual a y. Vejamos algumas consequências. Observem que se a elevado a y é igual a x, substituindo y por log de x na base a, nós obtemos que a elevado a log de x na base a é igual a x. E também nós temos que, se log de x na base a é igual a y, substituindo x por a elevado a y, log de a elevado a y na base a é igual a y. Vejamos alguns exemplos. No primeiro deles, eu vou calcular log de 4 na base 2. Por definição, log de 4 na base 2 é igual a y, c e somente c, 2 elevado a y, é igual a 4. E nós sabemos que 4 é igual a 2 ao quadrado. Portanto, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado, c e somente c, y é igual a 2. No segundo exemplo, eu vou calcular log de meio na base 2. Novamente, por definição, log de meio na base 2 é igual a y, c e somente c, 2 elevado a y, é igual a meio. E nós sabemos que meio pode ser escrito como 2 elevado a menos 1. Portanto, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1, c e somente c, o y é igual a menos 1. Portanto, log de 4 na base 2 é igual a 2 e log de meio na base 2 é igual a menos 1. A seguir, vejamos algumas propriedades que vão nos auxiliar nos cálculos de logaritmos. Dados números reais positivos a, b, x e y, tais que a é diferente de 1 e b é diferente de 1, são válidas as seguintes propriedades. A primeira, log de x vezes y na base a é igual a log de x na base a mais log de y na base a. Ou seja, em qualquer base real positiva e diferente de 1, o logaritmo do produto de dois números reais positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. A segunda, log de x elevado a y na base a é igual a y vezes log de x na base a. Ou seja, em qualquer base real positiva e diferente de 1, o logaritmo de uma potência de base real positiva é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base dessa potência. A terceira, log de x dividido por y na base a é igual a log de x na base a menos log de y na base a. Ou seja, em qualquer base real positiva e diferente de 1,
o logaritmo do quociente de dois números reais positivos é igual à diferença dos logaritmos de cada um desses números. A quarta propriedade, mudança de base, nos diz que log de x na base A é igual a log de x na base B dividido por log de A na base B. Ou, equivalentemente, log de x na base A vezes log de A na base B é igual a log de x na base B. A quinta propriedade afirma que, se o A é um número real maior do que 1 e x é menor do que y, então log de x na base A é menor do que log de y na base A. E a sexta propriedade nos diz que, se o A é um número entre 0 e 1 e x é menor do que y, então log de x na base A é maior do que log de y na base A. Se A é um número real maior do que 0 e diferente de 1, a função f dada por f de x igual a log de x na base A, tal que x é maior do que 0, é denominada função logarítmica de base A. Se A é maior que 1, observem que, pela quinta propriedade, se x é menor do que y, então log de x na base A é menor do que log de y na base A. E assim nós podemos concluir que a função f dada por f de x igual a log de x na base A, tal que x é maior do que 0, é estritamente crescente. Agora, se A é um número entre 0 e 1, pela sexta propriedade, se x é menor do que y, então log de x na base A é maior do que log de y na base A. E assim nós podemos concluir que a função f dada por f de x igual a log de x na base A, tal que x é maior do que 0, é estritamente decrescente. Observem que nós podemos considerar como base de um logaritmo qualquer número real positivo e diferente de 1. Um caso especial que vai aparecer bastante durante a nossa disciplina é aquele em que a base do logaritmo é igual ao número e. Tal logaritmo é dito logaritmo natural e nós vamos denotar log de x na base e por ln de x. Desse modo, substituindo a por e na nossa definição, nós temos que log de x na base e, ou seja, ln de x, é igual a y, c e somente c, e elevado a y é igual a x. E substituindo a por e nas nossas consequências, nós temos que e elevado a log de x na base e, ou seja, e elevado a ln de x é igual a x. E também log de e elevado a y na base y, ou seja, ln de e elevado a y é igual a y. Além disso, observem que, como e elevado a 1 é igual a e, nós também podemos concluir que log de e na base e é igual a 1, ou seja, ln de e é igual a 1. A seguir, eu vou resolver algumas equações envolvendo o número e também ln's. A primeira equação é e elevado a 5 menos 3x igual a 10. E nós queremos determinar o valor de x. Aplicando ln em ambos os membros da equação, nós temos que ln de e elevado a 5 menos 3x é igual a ln de 10. Agora, como ln de e elevado a y é igual a y, esta equação implica que 5 menos 3x é igual a ln de 10. Passando 5 do primeiro membro para o segundo membro, resulta que menos 3x é igual a ln de 10 menos 5. Como menos 3 está multiplicando no primeiro membro, eu vou passá-lo
dividindo para o segundo membro. Então, nós temos que x é igual a ln de 10 menos 5 sobre menos 3, que é o mesmo que menos ln de 10 mais 5 sobre 3. A segunda equação que nós vamos resolver é ln de x igual a 5. Relembrem que ln de x nada mais é do que log de x na base e. Assim, se ln de x igual a 5, então log de x na base e é igual a 5. E pela definição de logaritmo, nós temos que e elevado a 5 é igual a x. Portanto, o x é igual a e elevado a 5. Prosseguindo, nós vamos escrever o número ln de a mais meio vezes ln de b como um único logaritmo. Observem que todas as propriedades mencionadas de 1 a 6 também são válidas para logaritmos naturais. Para isso, basta considerar a base a como sendo igual ao número e, pois e é um número real, positivo e diferente de 1. Assim, a propriedade 2 nos diz que y vezes ln de x é igual a ln de x elevado a y. Consequentemente, meio vezes ln de b é igual a ln de b elevado a meio. Agora, relembrem que b elevado a meio também pode ser escrito como raiz quadrada de b. Finalmente, pela primeira propriedade, nós temos que ln de x mais ln de y é igual a ln de x vezes y. Consequentemente, ln de a mais ln de raiz quadrada de b é igual a ln de a vezes a raiz quadrada de b. Portanto, ln de a mais meio vezes ln de b pode ser reescrito como ln de a vezes a raiz quadrada de b.